Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio 118 do Pode Fazer Ciência. Eu sou Felipe Rodrigues, jornalista da Central de Comunicação da Universidade de Taubaté, e hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa que investigou a fundo a distribuição de royalties no Brasil. Afinal, será que estes recursos estão sendo bem distribuídos? Bom, nós vamos conversar sobre isso com o chefe técnico da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e agora mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional, Rafael Rodrigues da Costa, que desenvolveu a pesquisa O Modelo Brasileiro de Distribuição de Royalties e seus reflexos no desenvolvimento local e nacional, uma análise a partir de Ilhabela. Muito bem-vindo, Rafael. Olá, Felipe, uma satisfação estar aqui, professor, para falar um pouco a respeito da nossa pesquisa, daquilo que a gente procurou investigar e dos resultados que tivemos. Bom, nós recebemos aqui também o professor doutor Edson Trajano, orientador desta pesquisa e coordenador do programa de mestrado e doutorado em Planejamento e Desenvolvimento Regional. Obrigado por aceitar nosso convite, professor. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rafael, não só pela pesquisa feita no nosso programa, mas o impacto dessa pesquisa nesse processo de planejamento e desenvolvimento regional. E esse é o propósito principal aqui do nosso programa de mestrado e doutorado. Perfeito. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de convidar vocês, cada um fazer a sua audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos curtos, e estou vestindo uma camisa rosa. Rafael, por favor. Sou um homem branco, de cabelos curtos e vestindo uma camisa preta com detalhes em branco. Eu sou um homem branco, vestindo uma camisa mais em tom de amarelo e estou também com colete preto. Perfeito. Bom, agora vamos começar. Rafael, para a gente conversar, para quem está em casa já entender, afinal de contas, o que são royalties e o que motivou essa sua pesquisa sobre a forma com que esses royalties são distribuídos no Brasil? Certo, Felipe. O que são royalties? Acho que é o nosso ponto de partida para poder trazer essa pesquisa de forma mais próxima à sociedade. Então, as pessoas normalmente pensam em royalties. Um recurso é um dinheiro que determinado ente público ou uma empresa ou uma pessoa eventualmente recebe. E, é claro, existem diversos tipos de royalties, né? A gente tratou na pesquisa sobre a etimologia da palavra, sobre a origem, sobre a questão da aplicação no direito britânico, no direito francês, e o nosso intuito aqui já nem seria esse, seria mais para facilitar o entendimento do nosso público que está ouvindo. Então, de forma bem direta, a royalty é um benefício de alguém, seja uma pessoa física ou jurídica, que recebe oriundo de algum tipo de exploração, seja de imagem, seja de recursos, seja de algo que possa gerar valor. E nesse caso da pesquisa, a gente está falando de royalty público destinado a entes públicos que são oriundos da exploração de minérios no Brasil. Minérios e também aí de recursos hídricos. Então, esses minérios, esses recursos naturais, eles pertencem a todo o país, a toda a União, e empresas exploram, no caso do petróleo. A Petrobras, por exemplo, vai lá e faz a extração do petróleo em águas profundas e aí do lucro que ela recebe, o lucro que advém dessa operação, parte desse lucro é devido para pagamento ao setor público. Paga-se a União e a União distribui isso, que seriam os royalties, distribui entre diversos entes públicos no Brasil, né? E no caso do royalties do petróleo, essa distribuição acaba sendo mais direcionada para municípios aí do litoral e especificamente litoral do estado de São Paulo, litoral norte, litoral do estado do Rio de Janeiro, mais especificamente a chamada região dos lagos, e litoral sul do Espírito Santo, que é onde está aí concentrada a grande parte da extração de petróleo no Brasil. Claro, lá em águas profundas, mas os municípios assim limítrofes a essas águas profundas seriam dessas regiões aí do Brasil. Então, em linhas gerais, de forma bem resumida, acho que seria isso. A respeito de royalties também, Felipe, eu queria só acrescentar isso que o Rafael bem colocou. É muito conhecido no Brasil os royalties das usinas hidrelétricas. Eu lembro até quando criança, morei lá próximo da barragem de Itaipu. Então, foi construída a barragem de Itaipu e isso alagou vários municípios. Por exemplo, Guaíra, no Paraná, tinha 7 Quedas, que era um ponto turístico da cidade. E esse ponto desapareceu.
Então, a cidade de Guaíra, Santa Helena, Foz do Iguaçu, que são municípios que foram atingidos por essas barragens, acabam recebendo royalties, que é parte do faturamento da produção de energia feita por Itaipu. Então, esse é um dos tipos de royalties bastante conhecido, além, é claro, da pesquisa do Rafael, os royalties de petróleo. Só um dado aqui para a gente contextualizar. Segundo a União, o montante total de royalties da produção de março de 2025 destinados aos municípios, estados e União foi de 5,44 bilhões de reais no Brasil. Ou seja, a gente está falando de bastante dinheiro, né? Por isso que vale a pena essa pesquisa para entender para onde estão indo esses 5,44 bilhões que nós estamos falando de um mês. Imagina aí ao longo de décadas, séculos, né? Uhum. Bom, Rafael, aliás, professor, gostaria que o senhor explicasse para a gente aqui fala sobre ciência, né? E a ciência está em todos os lugares. Como que se faz uma pesquisa dessa? Como que se faz ciência explorando e estudando royalties? Então, é interessante aqui nesse aspecto o trabalho do Rafael, mas, assim, primeiro, a preocupação nossa, planejamento. Então, o que é planejamento? Nós vamos pensar num planejamento que pode ser um planejamento privado, em especial isso na área de um planejamento público. Qual o país que nós queremos no futuro? Qual o município que queremos no futuro? Será que essa oferta de recursos ela está sendo distribuída para contribuir para o desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida das pessoas de forma satisfatória? Pode melhorar a aplicação desses recursos? Então, ou seja, o estudo nosso de planejamento e desenvolvimento regional passa por essa temática, como aproveitar melhor os recursos disponíveis para melhorar a qualidade de vida das pessoas pensando em políticas públicas. Tem uma outra linha empresarial, mais especificamente esse trabalho, focando essa linha de políticas públicas. Ou seja, é possível pensar em outra maneira de distribuir esse recurso. Para isso é necessário pesquisar. Pesquisar qual é o valor desses recursos, você citou um número aí que é bastante elevado, quem recebe esses recursos, qual a destinação desses recursos e qual o resultado disso para a sociedade. Será que esses recursos, do jeito que está sendo distribuído, ele contribui para o desenvolvimento, pensando no país como um todo? Ou será que um determinado público é mais beneficiado e outro menos? Como é que nós podemos pensar isso na gestão pública? Dinheiro é difícil sempre de ser ganho e fácil de ser gasto. Qual a justificativa? Eu estive, por exemplo, em uma das cidades aqui do Vale do Paraíba que mais recebe royalties, é o município de São Sebastião. Esses dias eu observei a notícia de imprensa, os servidores públicos de São Sebastião fazendo greve, reivindicando melhores salários. Todo mundo tem direito à greve, está lá na Constituição e tal. Mas, entre os funcionários públicos dos municípios do Vale do Paraíba, São Sebastião é, sem dúvida, um município que paga o melhor salário, ou entre os melhores salários da região. Ubatuba, vizinho de São Sebastião ali. O salário de Ubatuba é bem inferior ao de São Sebastião. E por que São Sebastião paga um salário melhor aos seus servidores? Em função dos royalties que recebe. E o Ubatuba também não teria direito a isso? Não seria interessante se tivesse uma melhor distribuição desses recursos para atender também Ubatuba? É claro que São Sebastião é mais vulnerável, por exemplo, em relação ao transporte de petróleo do que Ubatuba, já que tem um porto na cidade. Pode ter ali um vazamento de petróleo que pode dificultar lá a atividade turística naquela localidade. Mas, de um modo geral, quando discutimos o planejamento, dá para melhorar no quê? Na captação desse recurso, na melhora da distribuição desse dinheiro e no retorno disso à sociedade como um todo. E é isso que você foi fazer, né, Rafael? Foi investigar como é que está sendo usado esse dinheiro, como é que está sendo o retorno à sociedade. O que você conseguiu encontrar nessa dissertação sua? Então, Felipe, interessante essa sua pergunta, que eu diria que acho que a minha pesquisa ela começou pela observação. Em virtude da minha atividade, que é de auditoria em órgãos públicos, né? Trabalho no Tribunal de Contas, como você já mencionou, eu comecei já vendo o resultado, não o resultado da pesquisa, obviamente, mas vendo o resultado da aplicação de royalties.
visitando municípios do litoral norte, especificamente a Ilha Bela, São Sebastião e Caraguatatuba, e observando, nossa, esses municípios eles possuem um orçamento que diria que fora da curva. E a minha primeira visita lá foi em 2012, isso já tem tempo, e de lá para cá os recursos eles tiveram uma crescente à medida que a exploração do pré-sal foi aumentando, né? E aí, em termos de pesquisa, chegando na pesquisa propriamente dita, a gente quis analisar o local e o regional, no caso Ilhabela e o litoral norte, como que esse recurso está concentrado, mas entender o motivo, aquilo que levou a essa concentração, que afinal de contas é o modelo brasileiro de distribuição de royalties, que está amparado em alguma série de leis, um conjunto de leis, e essas leis elas acabam legitimando, ou legalizando, melhor dizendo, esse processo de concentração que leva a uma das palavras-chave que eu acho da pesquisa, que é uma assimetria da distribuição. Então, muito desse royalties, esse dado que você trouxe, desses 5 bilhões só no mês de março, em um mês, tenho a certeza de que a enorme fatia desse bolo fica concentrada em poucos municípios, seja royalties do petróleo, são 3 tipos de royalties no Brasil hoje, seja royalties de petróleo ou royalties de mineração, que predomina mais lá no estado de Minas Gerais e do Pará, e o royalties de recurso hídrico, como o professor já mencionou, mais proeminente na região do interior do Paraná. Então, o que a gente conseguiu observar? Esse modelo existe, ele já está, assim, digamos, até meio que solidificado, e a partir desse modelo, muito do royalties acaba sendo concentrado e, apesar de ser um recurso pertencente à União, acaba indo para as mãos ou para os cofres de poucos municípios. E a gente não está aqui defendendo que o município que possa eventualmente ter um impacto de um vazamento de petróleo ou da própria atividade de transporte, ele deva ter um tratamento totalmente isonômico em relação a todos os outros do Brasil. Não, de fato, eles precisam de um recurso orçamentário a mais para compensar essa eventual problemática que possa sofrer. Mas até que ponto a gente gostaria de que isso fosse traduzido em números? E a pesquisa pôde trazer que essa simetria, de fato, eu diria que é até gritante, salta aos olhos. E aqui eu vou colar da sua pesquisa, tá? Um dado, por exemplo, Maricá, no Rio de Janeiro, tem um valor por habitante de royalties de R$ 21.861. Esse valor é per capita, com base em 2022. Rio de Janeiro, o per capita é de R$ 41. Então, aí eu não sou muito bom, matemática não é muito forte, mas eu diria que isso aqui é o que? Dá 5 mil vezes, 50 mil vezes a diferença. Por que há essa diferença tão gritante? Esse valor é calculado de acordo com quanto é extraído, o quão fundo está sendo extraído? O que diz a legislação sobre essa divisão de royalties? Essa questão do per capita aí é bom a gente entender que o Rio de Janeiro acaba tendo um valor per capita menor porque a população população de milhões de pessoas, né? Mas, enfim, essa questão de Maricá traz até uma reflexão para a gente pensar em possíveis desdobramentos desse estudo, mas mais na área de geografia, até de demografia. Na pesquisa está lá descrito Maricá, maior receita de royalties per capita de petróleo do Brasil, ao lado do município de Niterói. Então, só para entender, quem não conhece muito bem o estado do Rio, tem a cidade do Rio de Janeiro, a ponte Rio-Niterói. Do outro lado da Baía de Guanabara tem Niterói. E ao lado de Niterói tem Maricá. Então, esses 2 municípios, Niterói e Maricá, recebendo uma quantia muito significativa de royalties. E caminhando um pouquinho para o interior, tem o município de São Gonçalo, que é vizinho de Maricá e vizinho de Niterói. São Gonçalo não recebe royalties, nem está na pesquisa. Foi esquecido. E aí, um dado curioso, no censo de 2022, o município, eu não sei se foi o primeiro ou um dos que mais perdeu em termos percentuais de população do censo de 2010 para os 2022 foi justamente quem? São Gonçalo. Porque as pessoas, observando o que Maricá oferecia, o que Niterói oferecia, pensando, o que eu vou ficar fazendo aqui? O município vizinho tem uma política pública muito mais desenvolvida, justamente porque tem um recurso que é altamente discrepante. Então, posso só acrescentar aqui? Que a gente falou o valor per capita, eu vou falar também o valor geral.
são 4 bilhões e 300 milhões de reais em 2022 que Maricá recebeu, e Niterói 2 bilhões 500 milhões, Rio de Janeiro 670 milhões e Ilhabela, que foi o alvo do seu estudo, né, 665 milhões de reais. Aí você pega uma cidade que fica ao lado e recebe zero, né? Já dá para imaginar a diferença de recursos que essas cidades têm. E é interessante nesse discurso, nessa fala de planejamento, assim, Rio de Janeiro, com a população enorme, recebe 5 vezes menos, 8 vezes menos do que Maricá. Isso é justo em termos de gestão pública? Então, qual é o efeito para a população de Maricá, esse volume de recursos de 4 bilhões e o outro 600 milhões, com a população muito maior. São Gonçalo tem uma população também com a renda per capita média bem inferior a Niterói, e não recebe praticamente nada de recursos aí. Então, ou seja, discutir essa distribuição desse bolo é fundamental para o processo de desenvolvimento. E essa discussão também está entre unidades da federação. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro recebe bem mais do que outros estados. O Estado do Rio de Janeiro utiliza muito desses recursos para pagamento previdenciário, por exemplo. Então, será que... E outras previdências? Como é que nós vamos fazer gestão previdenciária em outros lugares? Então, ou seja, nós temos que pensar em um contexto mais geral de país. Qual é a política de desenvolvimento que nós queremos para o país? E isso foi um debate bastante quente que ocorreu no Congresso Nacional, quando se levantaram os valores de pré-sal que ia ser recebido com petróleo. Sim, eu lembro quando teve esse debate do pré-sal, ninguém queria ficar de fora, né? Até pelos valores que os municípios iriam receber, e levou-se muito debate até chegar numa conclusão. Mas, Rafael, até perdão pela interrupção, o que a legislação diz? Por que a gente chega nesses 4 bilhões para Maricá e o Rio de Janeiro, com seus 16 milhões de habitantes, fica nos seus 670 milhões? Bom, eu não vou entrar aqui muito no detalhe, que é um cálculo logaritmo com base nas chamadas linhas geodésicas que o IBGE faz. Então, cada município é como se ele estendesse a sua jurisdição mar adentro. Então, pensa no município de Maricá como se fossem 2 linhas paralelas de mar adentro, e justamente no perímetro de Maricá, se você avançar bem para o alto mar, vai estar a região onde a Petrobras mais tem extraído petróleo bruto. E aí isso faz com que, por Maricá estar naquela direção, acaba recebendo. É claro que um vazamento de petróleo que ocorre em alto mar é mais provável que Maricá seja afetada. Mas, como é natureza, uma corrente marinha pode levar o petróleo para outras cidades. São Gonçalo, coitado. Pois é, e aí não tem recurso de óleo, como é que faz, né? Ou lá para o Espírito Santo, aqui para São Paulo. Mesma coisa se aplica no litoral norte aqui de São Paulo. Ilhabela e São Sebastião. Então, assim, não é mérito nem demérito, elas simplesmente se localizam lá onde está a faixa, da tal da linha geodésica que eu comentei, onde está ocorrendo a maior parte da extração de petróleo. E Ubatuba não está. Ubatuba está no miolo, onde não tá sendo extraído petróleo, porque não tem os campos de extração, não estão localizados ali. Mas se houver um vazamento em alto mar, a água não vai escolher para onde vai levar, para onde não vai levar. Específico do Litoral Norte, nós temos uma outra dissertação em andamento, que é do Ernesto, que é inclusive funcionário da Prefeitura lá de São Sebastião, no curso de mestrado nosso em Gestão e Desenvolvimento Regional, que está discutindo essas linhas geodésias de São Sebastião e Ilhabela. Inclusive, recentemente, nós tivemos a conclusão de um processo judicial em que tinham R$1 bilhão que inicialmente ia para Ilhabela e foi repassado para São Sebastião. Então, essas linhas foram refeitas pelo IBGE, que define essa linha, que é exatamente isso que o Rafael está colocando, ou seja, a partir do poço de petróleo, que é a exploração de petróleo da plataforma de petróleo, você tem uma linha que pega a Ilhabela, e que São Sebastião fica um pouco coberto em função da posição de Ilhabela, que é numa ilha.
E aí discutiram exatamente essa questão, onde passa essa linha geodésia, e o IBGE refez esses cálculos. Consequentemente, com isso, R$1 bilhão, que num primeiro momento iria para a Ilhabela, foi repassado a São Sebastião em função da nova interpretação feita pelo IBGE. Essa até é uma pergunta que eu ia deixar mais lá para o final, mas vou aproveitar o gancho, então, para já fazer essa pergunta. Porque, olhando os dados, alguns da pesquisa, alguns que eu fui levantando enquanto estava vendo as perguntas, eu notei que recentemente teve uma queda grande em Ilhabela o pagamento de royalties. Provavelmente esse é o motivo. Mas aí você, como um município também, você tem vários itens que você está planejando gastar aqui, investir ali. Também é perigoso isso, né? Porque o município pode ficar refém dos royalties, certo? Como a gente está lidando com um programa em planejamento, desenvolvimento regional, o planejamento ele é fundamental nessas horas. E o recurso de royalties está sujeito a diversas intempéries. Uma delas é a que o professor já mencionou e que eu também trouxe na pesquisa, esse litígio entre São Sebastião e Ilhabela. E Brasil afora existem muitos outros litígios. Talvez esse, entre São Sebastião e Ilhabela, seja o que envolva o maior volume financeiro, mas muitos outros municípios estão brigando para pegar uma fatia desse bolo também. Mas em termos de planejamento, aí você pensa, o município, se ele está refém de um recurso, refém, digamos assim, no sentido de que ele contrai gastos correntes, seja com funcionalismo, seja com equipamentos públicos que ele vai precisar manter, contando com esse recurso de royalty que ele, a princípio, é um recurso que ele é variável, tem essa intempérie jurídica, mas tem outras, por exemplo, a cotação do dólar, o preço do petróleo no mercado internacional, o preço do barril do petróleo. Se aqueles campos de concentração vão continuar produzindo, o petróleo é um recurso finito, tem a questão da transição da matriz energética, então são N fatores que precisam ser analisados muito além da questão de 4 anos de um mandato político. Precisa realmente ser uma política para que ele entre, para que seja sustentável a longo prazo. Uma das alternativas, que aí diria que uma boa prática que a nossa pesquisa observou, é a instituição de fundos soberanos. Seriam poupanças públicas para poupar parte desse recurso de royalties. E Ilhabela foi o primeiro município no Brasil que instituiu o Fundo Soberano, em 2018, 2019, se não estou enganado. Depois Maricá instituiu, Niterói instituiu e o governo do estado do Espírito Santo também instituiu. A gente até fez uma análise comparada com o que seria o maior fundo público do mundo, que também é com base nos royalties, que é o fundo do governo da Noruega. Claro que os fundos brasileiros têm muito a evoluir, mas estão ainda num começo de trajetória. Então, diria que essa é uma preparação, mas que talvez não seria suficiente para amparar eventuais saltos aí arrecadatórios, que é o que está acontecendo hoje, por exemplo, com o nosso objeto da pesquisa, com o município de Ilhabela. E, ao longo de tanta pesquisa, agora uma pergunta direcionada ao professor, o Rafael, ele é do TCE, e é importante ter vários olhares, né, professor? E eu queria que o senhor explicasse isso para a gente, como é que desenvolve essa pesquisa, por diversos olhares, né, para ter a experiência dele, mas também ter outros olhares, como é que essa conversa, como é que é desenvolvida essa pesquisa para conseguir chegar não só numa análise de dados, mas também em conclusões que podem ser práticas, e às vezes algum município pode olhar e falar, pô, legal essa pesquisa aqui, eu acho que tem coisas que a gente pode pegar daqui que podem tornar nosso futuro mais sustentável. Esse é o grande desafio nosso na academia, que estamos avançando aí, é produzir ciência para a sociedade. E lá no período da pandemia ficou muito claro a necessidade dessa produção de ciência para melhorar a qualidade de vida das pessoas, produzindo medicamento. No litoral norte, importante pensar no planejamento urbano. Nós tivemos há cerca de 2 anos uma grande tragédia que vitimou muita gente lá, tudo resultado de um planejamento mal feito ou até, muitas vezes, a ausência de um planejamento. E o trabalho do Rafael, ele tem que ser visto de vários ângulos. Primeiro, a questão da fiscalização, ou seja, o que está sendo gasto de acordo com a legislação? Possivelmente sim. Tem espaço na legislação para fazer esse tipo de gasto? Tem, mas
Tem um imbróglio jurídico? Também tem, como colocado mesmo a discussão em Ilhabela e São Sebastião. Então, tem uma questão econômica inicial, não há dúvida disso. Tanto eu sou economista, quanto o Rafael é economista. Vamos ver nessa perspectiva de economia. Mas tem todo um debate jurídico, por exemplo, os 2 professores que participaram da banca, o Adsério, que é do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina, e a professora Andréa Maricata, que do nosso programa, da área do direito, por exemplo, tem todas as implicações jurídicas nesse processo, que é um debate presente. Uma outra coisa, uma outra vertente, são as questões sociais também analisadas na pesquisa. Então, ou seja, o fato de eu ter uma arrecadação maior em função dos royalties, isso contribui para a melhoria nos gastos, por exemplo, com saúde, com educação, com saneamento básico. Então, nós temos vários ângulos para ver essa pesquisa, pensando no que podemos melhorar essa nossa capacidade de planejamento. Então, tem um recurso disponível, que é importante, não há dúvida disso, e como está sendo utilizado esses recursos? Então, tem uma vertente de gastos públicos, como é que está sendo feito isso, tem toda uma questão de legislação que precisa ser vista. O trabalho do Rafael, por exemplo, trabalha nesse aspecto de ver a legalidade nos gastos, como que faz isso, né? O trabalho de fiscalização que vocês fazem muito bem pelo Tribunal de Contas, mas envolve muito mais coisas aqui. Por exemplo, o Fundo Soberano é uma proposta bem interessante, Noruega tem trabalhado, e vários outros lugares do mundo. O Estado do Espírito Santo já tem trabalhado isso muito bem, Ilhabela começou, extremamente positivo, mas alguns prefeitos podem dizer assim, por que eu vou fazer uma poupança para o futuro se é melhor gastar? Gastar é bom. Eu tenho com que gastar, né? Eu tenho com que gastar, e a justificativa por gasto. Esses dias eu participei, por exemplo, de uma conferência em São Sebastião, eu coloquei essa proposta lá para São Sebastião. E olharam assim, mas será que vale a pena? Então, a ideia... Tanta coisa para fazer na cidade. Eu tenho muita coisa para ser feito. Eu posso utilizar esses recursos para uma poupança? Eu tenho um recurso de royalties de petróleo, por exemplo, São Sebastião recebeu 1 bilhão. O que foi feito com esse dinheiro? Só vem uma vez esse 1 bilhão, que é resultado desse processo judicial. Eu não posso pensar em guardar para fazer uma poupança e no futuro eu pensar melhor destinação desses recursos. Eu vou gastar fazendo, por exemplo, nós tivemos um problema sério de habitação, então eu vou gastar no programa de habitação parte desses recursos. Como é que eu vou fazer? Então, isso faz parte desse planejamento, que é um grande desafio da gestão pública. Mas é necessário também um acompanhamento da sociedade, e nós, como academia, acompanhamos isso, debatemos isso, melhores estratégias. Por quê? Será que a população vai entender que a criação de uma poupança futura também é importante para o município? Ele quer um prefeito que gaste mais do que arrecada, muitas vezes, e aí não tem condições de tocar isso lá para frente. Principalmente a população tendo tanto problema no bairro, né? Meu bairro aqui está sem asfalto e eles estão guardando 100 milhões de reais, não sei só um valor, né? Daí a população acaba falando, bem... Mas é necessário pensar o planejamento de médio e longo prazo. Por exemplo, atualmente nós estamos tendo um conflito Irã e Israel, mas Estados Unidos entrando na guerra agora. Então, nessa situação, isso pode provocar uma alta no preço do petróleo. Isso pode provocar um aumento da arrecadação desses municípios, pensando em royalties de petróleo. Mas, com o fim do conflito, espero que o conflito acabe o mais cedo possível, o fim desse conflito vai provocar uma queda no preço do petróleo. Se eu utilizei esses recursos para gastos contínuos, o que vai acontecer lá? Eu vou agora, por exemplo, Ilhabela teve uma queda na arrecadação de royalties. Eu vou reduzir o salário de funcionário público? Não dá para fazer, que a legislação não permite. Eu vou ter que fazer corte. Quais os cortes que eu vou fazer? Todos os municípios têm uma tributação própria. Por que a população de Ilhabela também não pode ter essa tributação própria? Ou seja, pagar imposto como os taubatianos, pagar imposto como os moradores de Ubatuba ou qualquer outra localidade. Ou seja, nós temos que pensar também em políticas públicas que criem um mínimo de isonomia, né, Rafael, entre os municípios. Não dá para ser uma ilha, esse só recebe recursos e, consequentemente, como eu vou gastar esses recursos?
E nós temos um problema sério, tanto dos municípios de Ilhabela e São Sebastião, que é o crescimento populacional extraordinário, que foi fruto de outras pesquisas no programa. Por exemplo, a questão da tragédia em São Sebastião, nós discutimos isso em outro artigo, com outra equipe, tem vários estudos no Litoral Norte. O programa, por exemplo, tem pelo menos 30 dissertações em andamento no mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional da turma de Caraguatatuba, e metade delas está discutindo planejamento urbano e que passa por essa questão de royalties, de arrecadação de impostos nos municípios do Litoral Norte do estado de São Paulo. A questão estrutural nesses municípios é sempre muito debatida, né? Quando vem a época das chuvas, a gente sempre relembra isso, né? Rafael, agora o professor estava falando sobre a questão da banca ter 2 advogados. Isso é algo que ajudou no seu trabalho para ter essa visão mais plural, não apenas do lado econômico? Olha, eu vou dizer que ajudou bastante. E não só na banca, mas no curso todo, né, professor? A gente tem, assim, diria que um ativo no nosso programa aqui de planejamento e desenvolvimento, que a gente tem professores da área da educação, da área da engenharia, da área da economia. Então, isso traz e até os próprios alunos também vêm de diversas escolas de pensamento diferentes, e a gente, até concordando ou não concordando, isso faz parte do debate acadêmico, eu diria que trouxe bastante enriquecimento. E, tratando da banca especificamente, 2 professores que são da área do direito, e como a pesquisa, apesar de ter esse enfoque de orçamentário, público orçamentário, né, que tem muito a ver com a questão econômica, mas passeia muito justamente pela questão do direito, porque está tratando do modelo de distribuição. E de onde advém esse modelo? Advém de legislações. E como que esse modelo pode ser aperfeiçoado? Pode ser aperfeiçoado através do instrumento próprio para tanto, que é justamente a legislação. Então, a gente até estudou e debateu uma lei que já existe, mas que ela não está vigente, está vigente, mas não está sendo eficaz, está com a sua eficácia suspensa, que é uma lei 12734 de 2012, que traria um equilíbrio diferente para essa questão dos royalties, mas a lei, por uma decisão liminar por parte do Supremo, não foi analisado o mérito, e a gente continua com base em uma legislação anterior a essa, que é uma lei especificamente de 1989, a Lei 7990, e uma complementação dela ao longo dos anos 90. Então, assim, finalizando a resposta à sua pergunta, eu acho que os 2 membros da banca da área do direito conseguiram trazer uma visão muito própria e direcionada para essa questão. Como que você vai analisar esse modelo sem observar a fundo as legislações que o amparam? E a professora André, especificamente, trouxe um enfoque a partir da questão do direito tributário, que fala o impacto que municípios terão com a reforma tributária, o que isso vai afetar ou não vai afetar municípios que têm royalties. Então, isso eu diria que ajudou a enriquecer muito a pesquisa como um todo. Agora, com relação ao término da pesquisa, né, você já fez essa apresentação, já foi aprovado, já é mestre. Agora, você conseguiu encontrar formas mais sustentáveis de distribuição de royalties do que é feito hoje? Vocês conseguiram debater isso e, quem sabe, às vezes tentar levar isso adiante? Então, ótima pergunta. Bom, em primeiro lugar, falar da defesa. Eu achei uma oportunidade assim, muito legal e singular de estar fazendo isso por meio de uma apresentação pública transmitida, né? Acho que isso aproxima a ciência da sociedade, que é o nosso intuito. E falando de resultados, será que tem uma forma mais justa? A gente tem a lei que eu acabei de mencionar, traria uma distribuição mais equilibrada. Não foi o objetivo da pesquisa analisar a fundo essa lei, Lei 12734 de 2012. Foi o objetivo da pesquisa entender o imbróglio jurídico que essa lei acabou sendo objeto, né? Mas não foi objeto analisar essa lei propriamente dita. Fato é que haveria uma diminuição dos royalties onde estão sendo concentrados nesses entes, só que não seria uma diminuição absoluta. Ilhabela não teria o mesmo valor per capita de um município de Tocantins, ou de Goiás, ou de Rondônia, etc. Ainda continuaria tendo um valor acima e outros municípios um valor menor. Mas, como eu disse, não foi objeto da pesquisa aprofundar nessa lei. Mas um dos nossos direcionamentos de sugestão de pesquisa, que eu acho que seria talvez um dos mais interessantes de se observar, seria entender
legislações de outros países que têm muito minério. Então, a gente tem alguns exemplos pelo mundo. Tem a questão do Oriente Médio, mas talvez seja um pouco até desafiador, né, professor, de encontrar a legislação e de ver os dados, questão de transparência lá não é das mais adequadas, mas tem outros, tem a Austrália, tem a África do Sul, tem o Canadá, tem o Reino Unido, a própria Noruega, que hoje em dia nem tem mais tanto petróleo, mas trabalhou tão bem a questão do fundo, da poupança pública, que eles têm hoje o maior fundo público do mundo e praticamente não tem mais petróleo, curiosamente, né? Fizeram um planejamento pensando numa visão de décadas. Uma gestão muito boa dos recursos. Exatamente. Então, para falar disso, a gente precisaria... Tem dois caminhos. Analisar a lei que já existe e que teve a eficácia suspensa ou outros modelos. A gente vai pegar e copiar um modelo, por exemplo, da Austrália, copiar um modelo da Inglaterra? Óbvio que não. Mas a gente pode extrair dessas legislações situações que sejam aplicáveis e que possam melhorar e trazer uma evolução à nossa legislação? Creio que sim. Essa pesquisa eu não fiz e eu desconheço alguém que tenha feito. Então, acho que seria algo para a gente poder debater, pensar, entender aquilo que seria aplicável ao nosso ordenamento jurídico e com toda a parcimônia, com a calma, com a discussão com a sociedade, com os parlamentares, trazer isso à tona, porque, afinal, o recurso é da União como um todo. E isso tem que ser tema do Congresso Nacional, tem representantes de todos os estados, no Senado e na Câmara. Então, se o estado do Rio, se o estado de São Paulo recebem, o estado de Goiás, o estado do Tocantins, o estado do Maranhão, eles precisam saber disso, né? Os parlamentares, a sociedade precisa saber disso. Esse recurso é da União e o resultado dele não está vindo para cá. Então, entendo que deva ser um debate amplo e a gente precisa, como sociedade, no país como um todo, tentar evoluir. E o objetivo da pesquisa maior, acho que foi esse, trazer luz a esse tema. Um tanto quanto, assim, obscuro e ignorado, né? Sei que pode não ser tão fácil assim de entender no primeiro momento, a royalties, tal, petróleo, direito orçamentário e tal, mas é algo que afeta a vida de todo o Brasil, que tem afetado ao longo aí de muito tempo, desde que começou a extração mais incisiva do pré-sal, porque antes do pré-sal, professor, o Brasil não tinha tanta produção de petróleo, então o royalty não era tão preponderante, então se fosse concentrado ou não fosse, na prática a diferença seria pequena, mas hoje não. Hoje a gente tem, como você mesmo citou, né, Felipe, 5 bilhões em um mês só, e isso está sendo muito canalizado para determinadas localidades. Professor, agora a continuidade, né? O senhor que já tem uma longa vida acadêmica, esse trabalho do Rafael, ele tem para onde ir? Ele tem como continuar? Então, a primeira coisa que é importante, esse trabalho já tem sido usado como fonte de pesquisas para outros trabalhos. Então, tem outras pesquisas em andamentos que já utilizam a base que o Rafael levantou. Isso nos ajuda bastante nessa divulgação desses dados iniciais, mas principalmente o trabalho de pesquisa, que é o resultado mais coletivo. E segundo o próprio Rafael levantou aqui, por exemplo, discutir esses modelos de fundos internacionais dá uma bela tese de doutorado, né, Rafael? Fazendo uma possibilidade de continuar os estudos. Toda pesquisa acaba não esgotando o tema, tem sempre possibilidade de fazer isso. Eu acho que, em um primeiro momento, a preocupação do Rafael e minha como orientador não era discutir especificamente o caso de Ilhabela, e não foi nunca esse o objetivo principal. Se Ilhabela recebe, é justo o que recebe, não é justo, como é que aplica os recursos, mas sim entender esse modelo de distribuição na esfera nacional. Nós tivemos uma legislação aprovada pré-sal, que está no Supremo Tribunal Federal e que precisa avançar. Eu acho que esse é um debate importante nessa história. Agora, em um segundo momento, nós podemos aprofundar nesses modelos internacionais para aprimorar aquilo que já foi aprovado pelo Congresso Nacional, que ainda não está em vigência em função dessa liminar no Congresso Nacional, ou até discutir essa própria legislação, ver o que dá para fazer, o que é mais adequado para o caso brasileiro, mas sempre pensando no planejamento, e não só a gestão pública ficar apagando incêndio. E aí, qual o resultado? Nós não vamos chegar a lugar algum se a cada dia, o objetivo é investir em tal lugar, que isso é prioridade nesse momento. E no médio e longo prazo, como nós vamos pensar?
Em especial, os royalties de petróleo nos preocupa bastante. Por quê? Porque é um recurso finito e nós temos outras possibilidades, e até inclusive muito mais limpa, de desenvolvimento no setor energético global e brasileiro. Então, até que ponto esse petróleo vai ser relevante como produto econômico nesse mundo global? Será que não tem outras alternativas? Tem a exploração em águas profundas, mas qual o custo de exploração dessa água profunda? É viável economicamente? Não é? Então, como vamos trabalhar? Qual o risco de um acidente ambiental quando você faz uma exploração de petróleo em águas tão profundas? Nós já tivemos alguns acidentes disso, principalmente no Golfo do México, que foi bastante preocupante nisso. Então, planejar o futuro, primeiro, nós precisamos entender esse contexto atual e debater essas mudanças de legislação ou adequação de legislação, pensando no desenvolvimento do país como um todo. Bom, a gente está chegando aqui à reta final do nosso Pode Fazer Ciência. Eu gostaria de encerrar agora falando sobre o programa de mestrado e doutorado em Planejamento e Desenvolvimento Regional. Eu queria um testemunho seu, Rafael, que foi aluno foi aluno do mestrado, desenvolveu essa dissertação que estamos falando. Como que foi para você, principalmente nessa sua função no TCE? Como é que isso abriu sua mente? Sua visão se manter no TCE, sua visão da aula? O que esse mestrado fez com a sua cabeça, pensando na sua carreira profissional? Eu fiz pensando assim, em aprofundar a minha própria atividade profissional, em aprender um pouco mais sobre como investigar, seguir os passos do método científico. Diria que a disciplina de metodologia da pesquisa com a professora Adriana me ajudou muito nesse olhar e entender como interpretar um texto científico e como produzir. Então, a interação com os outros alunos também, com temáticas de pesquisa diversas, porque a gente está num programa que ele é um tanto quanto plural, e isso eu acho que acaba enriquecendo bastante. Não é, por exemplo, um programa de mestrado ou doutorado em políticas públicas, né? Você pode tratar de N políticas públicas, você pode tratar até de outras temáticas, e aí a gente conversando com outros alunos ou com outros pesquisadores, entendendo como que se faz uma pesquisa científica de qualidade, de alto nível, que possa, de fato, impactar a vida das pessoas. Então, a minha experiência foi muito positiva com relação a isso. Não seria a minha primeira ideia lecionar, eu não fiz pensando propriamente nisso, fiz pensando mesmo na pesquisa, mas é claro que agora essas portas também se abrem, uma possibilidade que a gente não deve descartar para o futuro, né? Mas diria que a minha preocupação hoje seria desenvolver e aprofundar isso, talvez em artigos, e continuar estudando e aprofundando essa temática, que tem essa questão aí da possibilidade de você seguir o caminho de observar legislações internacionais, mas tem muitos outros casos no Brasil que podem ser observados, como, por exemplo, os municípios de Minas Gerais, que recebem muito royalties de mineração, os municípios do Paraná, que recebem muito royalties de recursos hídricos, a questão da exploração, eventual exploração na bacia amazônica, que pode beneficiar municípios lá no Amapá, etc. Então, eu diria que é um tema bem amplo, que nos dá muita possibilidade de aprofundar estudos, e a ciência ela deve estar pronta para... Os pesquisadores devem estar prontos a descobrir ciência e trazer isso para a sociedade, de fato, para melhorar a vida das pessoas. Ele falou aqui, legal, né, professor, essa questão de que a ciência tem que estar pronta para melhorar a vida das pessoas. O mestrado e o doutorado estão com inscrições abertas, né, professor? Explica para a gente um pouquinho sobre como é esse programa e o que os alunos, assim como o Rafael acabou de fazer, o que esses alunos vão vivenciar ao longo do mestrado, e para aqueles que já têm o mestrado, no programa de doutorado. É interessante isso. Primeiro, que eu parabenizar o Rafael aqui, foi um aluno com nota máxima em todas as avaliações do curso, foi muito bem, muito bom. Isso nos ajuda bastante. E o que o Rafael colocou, nosso curso está na área de planejamento urbano, regional e demografia, mas o foco nosso é planejamento e desenvolvimento regional. E o regional, não necessariamente regional Vale do Paraíba. É pensar em políticas regionais, por exemplo,
um dos temas que o Rafael acabou de colocar aqui, discutir a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Recentemente, o Guilherme, por exemplo, foi um dos alunos nossos, que foi da sua turma também, né? Então, o Guilherme estava discutindo essa questão do desenvolvimento da Amazônia como um todo. É um desenvolvimento regional na Amazônia. E vários outros estudos nesse ponto. A Thaís, por exemplo, discutiu o crescimento populacional e o desenvolvimento no município de Caraguatatuba e várias outras possibilidades. Então, esse curso é um curso que tem uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, sociólogos, administradores, engenheiros, economistas, então, arquitetos e urbanistas, ecólogo, agrônomo. Então, tem profissionais de várias áreas, porque pensar o planejamento e o desenvolvimento regional requer um estudo multidisciplinar. Não é assunto só de economista, não é assunto só de advogado. Então, o curso possibilita isso. O mestrado é um curso de 2 anos, estamos com inscrições abertas até o dia 21 de julho. Então, normalmente, no primeiro ano é cursado as disciplinas, e no segundo ano o trabalho é focado nos seminários de pesquisa e elaboração da dissertação. Estamos também com o doutorado com inscrições abertas até dia 28 de julho, e aí você tem mais ou menos 1 ano e 4 meses, ou no máximo 1 ano e 6 meses de disciplina, e o restante do curso até 4 anos para fazer a tese. Então, ou seja, um curso de 4 anos, 1 ano e meio as disciplinas e 2 anos e meio para fechar seminários de pesquisa e tese, que é a mesma pegada. Então, tem espaço para uma discussão do setor privado também, não há dúvida disso, e o espaço do planejamento e gestão pública, que é onde tem o maior número de alunos hoje discutindo isso no programa. E todos são bem-vindos aqui. Nós temos bolsas CAPES também, que ajuda bastante. Por exemplo, o programa de doutorado, que estamos agora fazendo o 3º processo seletivo, temos bolsas CAPES disponíveis, no mínimo 6 bolsas para uma turma com 10 alunos. É bem interessante isso, que possibilita que o aluno também tenha financiamento para se fazer esse estudo, e, é claro, um estudo com qualidade, que é isso que a Universidade de Taubaté sempre faz. Bom, todos os detalhes você consegue encontrar no unital.br, que é o nosso site. Eu gostaria de agradecer muito, Rafael, a sua participação e te parabenizar aqui, como o professor fez, pela sua apresentação. A primeira apresentação feita via TV mais Unital, que foi a sua apresentação, né? Que teve, inclusive, a presença do conselheiro do TCE de Santa Catarina, Adircélio Júnior, né? Isso. Meus parabéns e muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Felipe. Eu agradeço não só a participação aqui no Pode Fazer Ciência, mas também a disponibilidade da TV Unital em abrir as portas e em transmitir a nossa dissertação, que está aí agora para quem quiser dar uma olhadinha como é que funciona, né? Uma banca de mestrado. Está à disposição, e eu espero que o trabalho possa trazer frutos. Agradecer também ao professor sempre a parceria e as orientações e o caminhar junto ao longo do curso, que foi muito positivo. Quem se interessou no nosso bate-papo aqui consegue assistir como foi a banca. Aqui mesmo no canal da Mais Unital, é só dar uma procurada ali nas transmissões ao vivo que você vai conseguir encontrar. Professor, muito obrigado pela presença aqui com a gente em aprofundar esse assunto. Eu assisti no dia a transmissão, aprofundei o assunto aqui hoje. Estou quase um especialista em royalties. Muito obrigado pela conversa, professor. Obrigado a você, Felipe. Obrigado a toda a equipe da TV Unital. É sempre importante essa pesquisa e, principalmente, o trabalho que tem sido feito na Universidade de Taubaté de produzir ciência, mas divulgar o resultado dessas pesquisas. Não dá para pensar em fazer pesquisa, fazer ciência e deixar dentro da gaveta, principalmente um programa como o nosso, de planejamento e desenvolvimento regional. Só tem sentido fazer pesquisa se isso contribui para a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Para isso, nós precisamos fazer planejamento, para isso precisamos articular políticas de desenvolvimento regional. E, para isso, precisa que a sociedade tenha conhecimento do que é pesquisado, do que é feito na universidade. Obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, então, a presença de vocês. Eu vou encerrando esta edição, então, do Pode Fazer Ciência. Nós vamos ficando por aqui. Nossos episódios vão ao ar quinzenalmente, às quartas-feiras, no YouTube Mais Unital. Você também nos acompanha às quintas-feiras no programa Convergência da FM Unital e na plataforma de podcasts Spotify. Eu me despeço por aqui. Muito obrigado e até o próximo Pode Fazer Ciência.